Com vocês, eu espero que vocês estejam bem. Olha só, né? Can Yaman está tendo sempre seus nomes ali envolvidos em muitas polêmicas. Mas por que isso, né? Porque Can Yaman, querendo ou não, ele vive ali, né, uma vida ali de rotinas, né, praticamente. Tem ali os seus projetos, né, que ele se dedica e, né, algo ali que ele sempre está envolvido em polêmicas, pessoas ali que ele não está nem tendo ali no convívio, no meio, né, do dia a dia, sempre traz ali o nome de Can Yaman e coloca no meio de uma conversa e traz aí, né, polêmicas, né? Então agora recentemente foi o seu ex-produtor, colocou o nome de Can Yaman ali praticamente como uma pessoa ingrata, né? E uma pessoa ali que deixou, né, dentro ali, né, do trabalho como se fosse ali melhor que todo mundo, uma pessoa que queria ser, né, ali melhor que todos no seu ambiente de trabalho. E com isso o produtor ali, né, alegou de ter retirado Can Yaman porque ele dizia, né, que as pessoas que estavam ali em volta não sabiam trabalhar direito. E aí, segundo, né, o ex-produtor de Can Yaman da Turquia, né? Então, o Faruk. Então, ele falou isso, né, falando sobre em relação a Can Yaman, sempre está ali criticando pessoas, né, dali da produção, né, pessoas em volta, pessoas do elenco. Então, isso fez com que ele não, né, fechasse mais contratos com Can Yaman. E aí, né, colocou o nome de Can Yaman ali em um programa de televisão. Can Yaman retrucou. Eu trouxe aqui para vocês, novamente Can Yaman retrucou, né? Outra questão que Faruk novamente falou. E aí ficou essa guerra, né, nas redes sociais. Mas por que, querendo ou não, as pessoas colocam sempre o nome de Can Yaman aí em polêmicas, né? Então, porque, gente, querendo ou não, né, a gente se vê muito recentemente também muitas mulheres dizendo que tá ali se envolvendo com Can Yaman, né, tendo ali um relacionamento e na verdade um relacionamento que não existe. Recentemente uma revista também flagrou ali Can Yaman com Suzana Parise em uma praia e colocou ali como se fosse, né, uma namorada de Can Yaman misteriosa, sendo que todo mundo conhece a Suzana. Então, assim, porque sempre faz com que, né, coloque ali o nome de Can Yaman nessas polêmicas, né? Can Yaman também respondeu à revista, né, sobre isso, sobre estar inventando coisas, e Can Yaman deixou claro que a imprensa, né, quer pegar ele ali com alguém para estar jogando nas redes ali, né, nos canais de televisão para ter aquelas polêmicas, sendo que no momento ele não declarou estar com ninguém, tá? Atualmente ele está solteiro, mas, né, ali os paparazzis querem ver ele com alguém, então sempre estão ali em busca de ver, né, uma parceira, uma mulher ao lado de Can Yaman para estar ali, né, contando sobre isso. E aí Can Yaman já está meio irritado com isso. Mas por que, né, o nome de Can Yaman está sendo muito badalado? Querendo ou não, gente, Can Yaman é ali, né, um ator que, querendo ou não, surgiu na Turquia, porque ele é turco, né? Algo que ele fez muito bem, querendo ou não, a novela fez muito sucesso, né? Ele fez com Demet Özdemir, fez um par perfeito, uma sintonia, né, vibrante, emocionante, que todo mundo amou, né? A sintonia deles como casal na série, né? E isso fez com que, né, a novela fosse ali realmente destaque, né? Como ainda é até hoje, né? Muitos países ainda estão ali querendo comprar a série turca para colocar, né, em suas programações aí de televisão em seus países. Então, querendo ou não, Can Yaman saiu ali da Turquia. Muita gente não gostou, né? Achou errado ele buscar um novo caminho para ele, né? Ali trajetórias internacionais, querendo ou não, todo ator
todo cantor, né, busca isso, não fica apenas em seu país, mas busca evolução. Eu não acho errado isso de Djanhaman, né, querendo ou não, ele buscou a melhora dele, a evolução dele. Então, quando ele sai ali, da Turquia, que já estava fazendo muito sucesso as novelas turcas, sai da Turquia, muita gente foi contra ele. Ele vai para a Itália e chega na Itália. A Itália deu ali também espaço para Djanhaman, né? Fez com que Djanhaman também ganhasse muitos prêmios, tá bom? Então, saiu Djanhaman da Itália, ou da Turquia, foi para a Itália e continuou sendo o Djanhaman de sucesso, porque querendo ou não, o Djanhaman, tudo que ele faz ali, né, com o coração. Ele se dedica para fazer o trabalho dele bem feito da atuação, Então, agora ele já expandiu para a Espanha, Foi para a Espanha para poder também fazer ali uma série. Então, querendo ou não, o Djanhaman já se tornou um ator internacional. Então, assim, as séries, né, que tem Djanhaman, os países estão querendo sim, né, comprar. Então, onde você ouvir o nome de Djanhaman, as pessoas querem comprar, querem ouvir, querem saber. Então, quando ali, né, o ex-produtor de Djanhaman, o Faruk, chega ali em um programa de televisão, né, da Turquia e cita o nome de Djanhaman, a audiência sobe. Então, para eles é muito bom isso, né? Então, querendo ou não, o Faruk, ele também tem ali, né, uma revolta, porque Djanhaman, sendo ali, né, um ator da produtora dele, ele ia ganhar muito dinheiro. Então, a partir do momento que Djanhaman, ele ali fala que mas eu não quis mais ele. Mas a gente não sabe do futuro, né? Djanhaman fazendo muito sucesso, é óbvio que ele ia querer sim, né, chamar Djanhaman novamente para poder fazer mais e mais e mais séries, porque o que eles querem é audiência. Então eles não iriam ali realmente ligar para como é Djanhaman dentro ali do set de gravações, né? Djanhaman podia ser do jeito que fosse. Se traz ali a audiência para a série, é óbvio que eles iam dar um jeito, né, de ter Djanhaman sim ali na produtora deles. Então, é algo ali que ele cita que ele tirou Djanhaman, não quis mais fazer contratos com Djanhaman, porém, quando Djanhaman decide ir embora, ele se revolta. Então, querendo ou não, ele estava pensando no futuro sim, em ter Djanhaman de volta em sua produtora. Tá? Porque não tem como você se revoltar com uma pessoa que você não quer mais fazer contratos. Agora não, né? Agora ele já deixou claro que iria ir para a justiça para rever tudo que Djanhaman falou em relação a não ter ganhado um centavo ali em relação, né, à novela que foi vendida para fora, né, do país, e disse que demete. Djanhaman falou que demete também, porque ele não citou o nome de demete, mas ele falou, minha parceira de cena, né, ganhou ali a porcentagem dela e eu não ganhei nada, segundo Djanhaman, né, mas porque também ele não falou o nome de demete, vocês sabem, né, que também tem uma, querendo ou não, uma guerrinha entre os dois, a gente não sabe porquê, né? Desde que Djanhaman também ali terminou a série, né? Foi para a Itália, então eles dois também não se falam, né? Então, assim, então por isso, né, que as pessoas querem citar o nome de Djanhaman, né? Então foi isso, gente. Faruk falou o que ele queria, não falou só de Djanhaman, falou de Sila também, né? Que foi retirada da série também, muito famosa, estava ali tendo muita audiência também, ele retirou Sila, né? E Sila também busca, tá? Evolução e busca também se tornar, né, uma atriz internacional. Então a gente sempre vê Sila também, né, sendo aí a embaixadora de uma joia muito famosa, e ela também faz questão de sempre estar em outro país, tá? Mostrando ali que, né, o foco dela também é ali subir, né, o patamar, mudar de vida realmente na carreira também. Certinho, pessoal? Então é isso. Então, por isso que todo mundo quer, né, tá ali onde tem o nome de Djanhaman, todo mundo quer citar, né? Porque tá no auge, tá na fama, querendo ou não, quem tá na fama
sempre tem alguém querendo estar ali no ladinho dele, querendo colar e hypar junto, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais novidades nós vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Beijinhos e tchau, tchau.